Olá, queridos, tudo bom? Hoje nós iremos apresentar o caderno de apoio à aprendizagem de Física do terceiro ano. Eu e o professor Jackson estamos aqui na sala para tirar dúvidas de vocês sobre a respeito desse caderno. Primeiro a gente vai apresentar a trilha. Qual é a ideia de trilha? O que seria uma trilha? Trilha é o nome que a gente vai abordar para estudar o tema eletrostática e eletrização. Então, a trilha 1 é tudo sobre esse tema, sobre esse conteúdo, sobre esse objeto de estudo. Toda trilha é composta de 9 pontos. Primeiro é o ponto de encontro. O que é o ponto de encontro? É aquele texto que te convida a estudar. É aquele texto que fala assim, está na hora da gente começar a estudar esse conteúdo. Então ele fala, olá, estudante, tudo bem? Vamos falar sobre a trilha de eletrostática, de eletricidade? Depois vem o botando o pé na estrada. E aí, esse botando o pé na estrada é convidar você a olhar para o tema e o seu dia a dia. É começar a dizer, o que é botando o pé na estrada? Olha, vamos começar de fato a estudar. E aí vem lendo as paisagens da trilha. Então, aí, quando começa a ler as paisagens da trilha, você vai começar a se defrontar com algumas questões do seu dia a dia. Então, vai perguntar, por exemplo, se você já viu esse instrumento aí, ou um instrumento semelhante, que é para o consumo de eletricidade, por exemplo. Então, lendo paisagens da trilha, ele traz esses questionamentos iniciais. É como se a gente fizesse aqui um diagnóstico, saber o que você sabe, para poder a gente avançar um pouquinho. Tem coisas que você não vai saber, não tem problema. Você fala, não sei, ainda não vi, tá? Mas é isso que nós precisamos aprender. Então, lendo as paisagens da trilha, vem nesse aspecto. Posteriormente, as paisagens da trilha, vai vir uma explorando a trilha. Aí, de fato, o explorando na trilha traz um pouquinho mais de conceito. Aqui traz um pouquinho mais de conteúdo. E é aqui que nós, professores, vamos explicar o explorando a trilha. É a partir daqui que você vai aprofundar no conhecimento sobre eletricidade. E aí vem um texto, você vai ler esse texto de onde vem a eletricidade, né? Vai ver alguns textos, alguns links que você poderá ter acesso. Se você não tiver acesso a esse link, você manda as dúvidas para a gente, tá? E aí vem falar de condutores, isolantes. E aí vem resolvendo o desafio da trilha. Resolver o desafio da trilha é te colocar frente a alguns obstáculos que até agora a trilha não apresentou. Então, aqui vem fazendo alguns desafios que você vai começar a pensar sobre o tema, tá? Então, na trilha 1, você começa a pensar sobre o tema. Então, como é a eletricidade chega até a sua casa? Para onde vai essa eletricidade? Como ela é utilizada no nosso dia a dia? Então, são coisas que você vai questionar, você vai buscar informações para poder resolver. Agora, a trilha é sua, coloque a mão na massa. Agora, aqui você vai se deparar com algumas atividades. A trilha na minha vida, você vai ler um pouquinho sobre esse conteúdo no seu dia a dia. Aqui vai ser questionado sobre esse conteúdo no seu dia a dia. O que acontece na nossa volta sobre a eletricidade? E aí, não menos importante, vem o oitavo, que é proposta de intervenção social. É nesse momento aqui que a gente vai observar o que está em nossa volta, vamos realizar, vamos conversar, vamos criar um conteúdo, vamos explicar, vamos deixar a par as pessoas. E, por fim, aparece a autoavaliação. E nesse passar a autoavaliação é o momento que você vai escrever sobre tudo. Como a gente falou, qual é a parte que o professor vai dedicar um pouquinho de tempo para vocês, para explicar? É colocando aqui, ó, sobre explorando a trilha. E para isso eu vou convidar o professor Jackson para falar um pouquinho sobre eletricidade. Então, o professor Jackson ele vai falar um pouquinho agora sobre o que é eletricidade. Tá certo, professor Jackson? Seja bem-vindo para explorar um pouquinho a trilha, para o aluno entender como que é esse processo desse explorando a trilha. Olá, turma. Olá, Gustavo. Pois é, hoje nossa aula é de eletrostática, que é um ramo da física que estuda as cargas elétricas em repouso, e também esse processo de eletrização. Para a gente começar a falar um pouquinho de eletricidade, a gente precisa primeiro voltar um pouquinho no conceito de átomo, né? Eu vou colocar aqui um slide para vocês. Aqui temos um átomo. Para a gente entender um pouco de eletricidade, vamos voltar um pouquinho no átomo. Então,
O átomo, ele é constituído de algumas partículas, e essas partículas vai ser fundamental para o entendimento nosso sobre a eletricidade. O átomo, ele possui prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons e os nêutrons, eles estão no núcleo do átomo, e os elétrons estão em uma região mais afastada do núcleo, chamada eletrosfera. Mas o que essas partículas vai trazer para a gente de eletricidade? A gente pede um pouquinho de calma só, porque durante o nosso andamento, nossas trilhas, vocês vão estar entendendo um pouquinho, né, o que é, na realidade, a eletricidade. Depois, essas partículas que compõem o átomo, elas possuem cargas elétricas. Os prótons são as partículas que possuem cargas elétricas positivas. Os elétrons possuem cargas elétricas negativas e os nêutrons, eles não possuem cargas elétricas. Tá bom? Toda a parte de eletricidade, ela vai estar ligada diretamente aos elétrons. Professor Jackson, Tá? Oi. Um átomo tem muito mais elementos do que prótons, elétrons e nêutrons. Mas Com a certeza. física que a gente estuda, ela tem só esses 3 elementos básicos. Os demais a gente vai estudando com o passar do tempo, provavelmente na faculdade. Mas você precisa entender sobre o que é um próton, sobre o que são os elétrons e sobre os nêutrons. Correto, professor? Isso aí, professor Gustavo. E o essencial de tudo são os elétrons. Eles que é o nosso carro-chefe na realidade. Então, a eletricidade, ela vai vir ligada diretamente aos elétrons, ao movimento dos elétrons. Mas vamos ter um capítulo à parte só para estudar o movimento dos elétrons, que vai ser um capítulo destinado à corrente elétrica, tá bom? Então, é o seguinte, agora, de imediato, o que nós precisamos conhecer, saber, é que os elétrons, eles estão numa região afastada do núcleo do átomo. Então, o núcleo do átomo exerce uma força bem menor no elétron do que no próton. E isso possibilita os elétrons a migrarem de um átomo para o outro. Então, isso é muito importante. Então, os elétrons, eles têm a capacidade de migrar de um átomo para o outro. Caso contrário, o próton já não consegue, porque os prótons estão no núcleo e o núcleo do átomo exerce uma força muito grande sobre eles. Então, eu quero que vocês prestem atenção nesse detalhe, que os elétrons, eles conseguem migrar de um átomo para o outro, já os prótons não. Então, fixa aí, porque daqui a pouquinho nós vamos precisar desse entendimento. Aí a gente fala dos processos de eletrização. A trilha 1 também, do caderno aí, vocês vão estar pegando, vai estar falando um pouquinho da eletrização. O que é eletrizar? É você pegar um corpo que está neutro. O que é o corpo neutro? É um corpo que tem a quantidade de prótons e elétrons em equilíbrio, iguais. Porque os prótons são cargas positivas, os elétrons são carga negativa. Então, quando um corpo está neutro, porque a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Ou seja, a quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa. Aí a gente fala que o corpo está neutro. Então, o primeiro processo de eletrização de um corpo é atrito. Nós pegar 2 corpos e atritar, esfregar esses corpos. Então, qual é a condição básica para que ocorra o atrito? Primeiro, que os corpos precisam estar inicialmente neutros. Ou seja, quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. E segundo, os corpos precisam ser de materiais diferentes. Aí no nosso slide eu tenho um vidro e a lã, um bastão de vidro e a lã, inicialmente neutros. E a gente vai atritar, nós vamos esfregar esses 2 corpos. Quando você atrita esses 2 corpos, o que acontece? O que acontece durante o atrito é que vai haver passagem de elétrons de um corpo para o outro. Aquele corpo que tem mais facilidade em perder elétrons vai acabar perdendo elétrons para o outro corpo. Então, durante o atrito, vai haver movimentação de elétrons de um corpo para outro. E olha, elétrons que se movimentam são os elétrons. Por quê? Porque eles estão em uma região afastada do núcleo, então o elétron ele tem a condição de sair de um átomo para o outro. Por isso que o corpo, ou ele ganha elétron, ou ele perde elétron. O corpo ele não pode ganhar próton nem perder próton, porque os prótons estão no núcleo, e o núcleo exerce uma força muito grande sobre os prótons. Tá bom? Então, fixe. Quem sai são os elétrons. É eles que têm condição de sair de um átomo para o outro. Tá bom? Então, no atrito, isso acontece para a gente. Tem 2 corpos neutros. Ao atritar, vai sair elétrons de um corpo para o outro. O que acontece? Quando os elétrons saem de um corpo para o outro, um corpo fica com excesso de prótons
e o outro fica com excesso de elétrons. O corpo que perde elétrons, ele fica com a quantidade de prótons maior, então ele fica positivo. O corpo que ganhou elétrons, se ele estava neutro, ele ganhou elétrons, ele passa a ter mais elétrons, então ele passa a ter uma carga negativa. Então, depois do atrito, os corpos que estavam neutros vão ficar eletrizados, um com a carga positiva e o outro com a carga negativa. E o mais interessante é que esses corpos vão ficar com cargas de mesmo valor absoluto. Por exemplo, se um corpo ficar com carga mais 10, o outro fica com carga menos 10. Ok? Certinho, professor Gustavo? Alguma pergunta aí, professor? Não, certinho. Daqui a pouco a gente vai fazer alguns testes, como é que mostra isso aí, né, professor? Pronto. Tá tudo Então, tranquilo por enquanto. Pronto. Então, um teste. O atrito é isso. O atrito, os corpos estão neutros, eles são atritados, vai haver passagem de elétrons de um corpo para o outro. O corpo que perde elétrons fica positivo, porque ele fica com excesso de prótons. O corpo que ganha elétrons, ele fica negativo, porque ele fica com excesso de elétrons. Então, Muitas esse é vezes o aluno fica com dificuldade nesse mais e nesse menos, né? É que ele não Isso. entende que o elétrons, aí vai lá assim, como é que tem mais elétrons e fica negativo? É porque o sinal do elétron foi convencionado ser negativo. Então, quando você tem mais quantidade de elétrons, esse corpo fica negativo. Alguns alunos ficam como perdidos nesse, por que eu tenho mais e é menos? É porque justamente você tem mais do menos, que é o elétron. Isso. Por que eu perdi e fiquei positivo? Por que o corpo perdeu o elétron e ficou positivo? Se ele perdeu o elétron, ele passa a ter mais prótons. E o próton tem carga positiva. Tá bom? É isso mesmo, professor. O segundo processo é... Aqui eu tenho um exemplo de dois corpos, o corpo A e o B. O corpo A está eletrizado com carga positiva. O que é isso? Se ele está positivo, porque ele tem excesso de prótons. Ele tem mais prótons do que elétrons. E eu tenho um corpo B neutro, tá bom? Você está neutro porque ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. O que acontece? Quando eu pego os dois corpos e coloco em contato, o corpo A em contato com o corpo B, o que vai acontecer? A gente já ouviu muitas vezes, professor Gustavo, falar que os opostos se atraem, né? O baixinho com a mulher alta, o cara baixo com a mulher alta, o negro com a loura, né? Então tem essa questão aí. Sempre fala que os opostos se atraem. Então, as cargas opostas se atraem. Como o corpo A está com carga positiva, o corpo A vai acabar atraindo elétrons do corpo B. E durante esse contato de A com B, vai haver passagem de elétrons de B para o corpo A. Tá bom? Quando B ele perde elétrons para A, ele passa a ter menos elétrons e passa a ter mais prótons. Aí o corpo B fica positivo. E o corpo A que estava positivo, ele vai continuar positivo, porque a quantidade de elétrons que ele recebe de B não torna ele nem neutro e nem negativo, tá bom? Então, se o corpo A estava positivo e o B estava neutro, após o contato, o corpo A continua positivo e o B também vai ficar positivo. Então, após o contato, os corpos vão ficar eletrizados com carga de mesmo sinal. Então, na eletrização por contato, ocorre transferência de elétrons de um corpo para o outro. Após a eletrização, os corpos passam a ter carga elétrica de mesmo sinal. Se o corpo A tivesse negativo, aí seria o inverso. Ia passar elétrons do corpo A para o corpo B. Aí o B ficaria negativo. E o A também ia continuar negativo, porém com uma carga menor. Tá bom? Então, esse processo de contato. Então, eu vou mostrar um negócio, um detalhe aqui, professor. Quer falar alguma coisa, professor? Eu vou apresentar aqui uma brincadeira do John Travolta. Né? Vamos lá. Vou apresentar aqui uma brincadeira do John Travolta para mostrar uns errinhos aqui. Primeiro, que a gente tem que entender que nenhum corpo ele é totalmente isolante, não é isso, professor? Com certeza. Nós temos... Tem corpos que são isolantes, mais ou menos isolantes, tem corpos que são totalmente isolantes, não existe, né? Mas tem corpos que são muito isolantes, não é isso, professor? Isso mesmo. Eu vou falar daqui a pouquinho mais aí. Depois, se você passar esse exemplozinho aí do John Travolta, eu vou falar para eles direitinho o que é um corpo condutor, o que é um corpo isolante para eles. É porque a nossa preocupação é que ele está de bota aqui. Mas quando ele faz o atrito com esse tecido aqui, com esse de lã, quando a gente atrita o nosso pé com a lã, né? Então nós vamos aqui pegar esse nosso atrito aqui e vamos fazer o atrito com a lã. Ele está de tênis, né? O tênis não é muito bom condutor, então tem alguma coisa errada aqui, beleza? Mas nesse momento ele fez o atrito com o Alan e ele se encheu de cargas negativas. Então nesse momento ele está com cargas negativas. Um bom condutor de eletricidade são os metais. Então, por exemplo,
A maçaneta é um bom condutor de eletricidade, ele é um metal. Geralmente são metais, não é isso? Se ele encostar, acontece uma descarga elétrica. Apesar dele estar aqui de bota, ele não deveria estar com essa quantidade de cargas elétricas, não é isso, professor? Há um erro, né, na animação aí, porque se uma bota, provavelmente o solar é de borracha, e a borracha não é boa condutora, é isolante. Mas se ele tivesse descalço, tudo bem. Se fosse descalço, seria legal. Então, legal, ele, nesse momento aqui, ele está carregando por atrito. Ele não precisa encostar para transmitir eletricidade. Então, aí a gente tem aqui, ó, não precisa encostar, ó, não vou encostar. Então, não houve o contato, mas se ele encostar, houve o contato. Então, eu tenho o processo por indução, processo por contato e o processo por atrito. O que é o atrito? É quando você começa a passar um corpo no outro. Então, aqui nesse momento, na verdade, esfregando, né? Geralmente, professor, quando eu vou carregando uma sacola de compras em uma moto e eu chego em casa para a moto, meus pelos ficam todos atraídos, ficam arrupiados assim, né? Em relação à sacola. Aí você pergunta, mas o que tem a ver isso com a eletricidade? É porque a sacola foi entrando em contato, em atrito com o vento e foi se tornando com cargas elétricas. E meu pelo também tem cargas elétricas e aí faz esse contato, essa tração, né? Então aí que está uma ideia da gente ter uma aplicação disso. Professor, pode concluir aí, professor? Eu vou passar agora, Gustavo, o processo. Você chegou a falar de indução aí. Indução é um terceiro processo de eletrização. É o mais interessante e o último. Então, são três: o atrito, o contato e a indução. A indução é o seguinte: tu tem um corpo eletrizado, no lado direito tem o corpo B, eletrizado com carga positiva, e tem um corpo A neutro. É como se fossem duas esferas. E esse suporte que está, esse suporte onde estão as esferas, a gente considera que eles sejam isolantes, tá bom? Então, tem a esfera A neutra e tem o corpo B eletrizado. A gente chama o corpo A de induzido e o B de indutor. Por que indutor? Acontece, primeiro passo, vamos aproximar. Tá no A contato aí. A esfera B foi aproximada da esfera A. Como os opostos se atraem, as cargas positivas de B em excesso vão atrair os elétrons do corpo A. Na realidade, não há passagem de elétrons de A para B, porque as esferas não estão juntas uma da outra. Então, na realidade, aí o que acontece? A esfera B fez uma separação das cargas. Fez com que a região da esfera A, que está próxima de B, ficasse com excesso de elétrons. E a região de A, que está afastada de B, ficasse com excesso de prótons. É como se os elétrons fossem migrando, né, para essa região próximo à esfera B. Então, tem aí, a gente fala, nessa situação, a gente fala que a esfera A teve suas cargas polarizadas. Então, por enquanto, não houve passagem de elétrons de uma esfera para outra. Não houve, porque elas não estão em contato. Vamos lá. Agora, nós vamos ligar a esfera A, tá, à Terra, por um fio. Professor. Oi. A Terra tem a quantidade de elétrons que a gente precisar e ela também recebe a quantidade que a gente quiser mandar para a Terra. Então, ou seja, a Terra é o maior comércio, o maior mercado de elétrons, não é isso? A gente pode comprar a Terra e pode vender para a Terra. Vamos falar assim, né? Comprar que a gente quiser. Né? É o melhor negociante de elétrons é a Terra. É por isso que muitos aparelhos têm o tal do fio terra, que é para justamente proteger as pessoas de algum possível choque elétrico. Tanto proteger as pessoas, quanto também os aparelhos elétricos das casas, das residências, né? A gente já tem um aterramento. Então, olha, professor Gustavo, as nossas instalações antes eram apenas com 2 fios. O positivo, por falar positivo e negativo, né? Vamos falar positivo e neutro, depende do eletricista. Hoje são 3 fios, que tem hoje, a nossa rede hoje, nossas casas, tem que ter o terceiro fio, que é o fio terra, né? Para poder proteger nossas residências. Então, ao ligar a esfera até a terra através de um fio condutor, o que vai acontecer? A região da esfera que está positiva, ela está com excesso de prótons. Aí esses prótons vão atrair os elétrons da Terra.
Então, vai subir elétrons da Terra para a esfera através do fio terra. Então, a esfera A vai acabar recebendo elétrons. Por isso que a gente fala que a esfera A ela foi induzida. Induzida por quem? Por B, e B é chamado de indutor. Então, a esfera A acaba recebendo elétrons da Terra, onde ele sobe pelo fio. Ok? Aí, a gente, tirando o fio e separando as esferas, nós vamos ver que a esfera A ficou eletrizada com carga negativa, porque ela acabou recebendo elétrons da Terra. Esse é um processo de indução. Na indução, então, não há contato entre os corpos. Tá bom? Então, isso acontece a indução. Então, professor Jacques, agora é com eles. Meter a mão na massa. Falta uma coisa, professor. Tem uns condutores isolantes que tem uma pergunta lá, né? Beleza. Isso. Nós comentamos um pouquinho, né, durante a nossa trilha, mas vamos falar um pouquinho só rapidinho para fechar a aula, né? Por que um corpo é condutor? Por que ele é isolante? Então, isso me faz para o aluno. Os condutores isolantes são materiais que apresentam, respectivamente, baixa e alta resistência à passagem de corrente elétrica. Pessoal, essa parte de corrente elétrica, nós vamos ter uma aula específica para ela, tá bom? Acho na trilha 2 e a trilha 3. Vamos lá, o que são os condutores? São materiais que possibilitam a movimentação de cargas elétricas em seu interior. Essa movimentação de cargas elétricas se dá através de quem? Dois elétrons. Lá no início da aula eu falei. Os elétrons que conseguem migrar de um átomo para o outro. Os prótons eles não conseguem migrar porque estão no núcleo. Então, quando ele fala movimentação de cargas elétricas, quer dizer o quê? Movimentação de elétrons. Então, os condutores são aqueles materiais que possibilitam a movimentação de elétrons no seu interior. Já os isolantes são aqueles que dificultam a movimentação de elétrons. E essa movimentação de elétrons está ligada com a corrente elétrica, que vai vir um capítulo à parte. Então, os condutores para a gente... Professor? Para falar, professor. E aí é só para você olhar a composição do elemento. Então, quando você olha para a composição dos metais, ele tem muitos elétrons mais afastados do núcleo. Então, é mais fácil de tirar os elétrons dos metais. Então, os metais são bons condutores de eletricidade. A maioria dos metais são bons condutores de eletricidade. Agora, outras composições, por exemplo, uma madeira, ela conduz eletricidade, mas é mais difícil, principalmente se for uma madeira seca, porque os elétrons eles estão mais grudados ao núcleo. Então, é só para a gente ter essa noção. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem pessoas que acham que madeira não conduz eletricidade. Pega uma madeira e coloca no ferro, na corrente elétrica e pode tomar um choque. Mas por que isso? Porque a água que está nessa madeira, ela é uma ótima condutora, uma média condutora de eletricidade, né? A água com sais minerais conduz eletricidade. Então tem que tomar cuidado nesse aspecto. Ela acaba potencializando, né, essa questão do movimento de elétrons. E os isolantes dificultam, né? Exemplo, a borracha, a cerâmica, o silicone, o vidro, são exemplos de isolantes elétricos. Então tá aí pra gente. Para fechar, professor Gustavo, só para fechar só, lá na trilha, ele faz uma pergunta pra gente a respeito do fio da nossa residência. Os fios da nossa residência trazem dois materiais. Aí, por que traz dois materiais? Um material é o cobre, que vem do seu interior, e outro material é o plástico, que vem revertindo esse cobre. Mas por que eu tenho um cobre e tenho um plástico? Vou deixar aí para os meninos pensarem um pouquinho. Isso aí. Não é? Agora... Então é isso aí. É mão na massa, né, professor Jackson? Ler lá o material, ler com paciência, e depois nós vamos ter um momento para tirar a dúvida de vocês. Tá bom? Então galera, é isso aí. Até a próxima aula, hein? Vamos todo mundo aí anotando as dúvidas, copia a trilha, aquela parte das perguntas direitinho no caderno e manda pra gente dúvidas, manda pra gente sugestões e assim por diante. Um abraço, minha galerinha.